Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Despertar Místico. Bora fazer leitura para sagitarianos de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, leitura geralzona e intuitiva para os próximos 7 dias. O momento que você assistiu o vídeo é o teu momento, conta 7 dias. Amados, convido vocês a curtir, hypar os vídeos, se inscrever, deixar mensagem, compartilhar os vídeos do canal, façam tudo o que vocês puderem fazer. Também me sigam no TikTok do canal, no Instagram do canal e também dê uma olhadinha aí nos produtos do YouTube Shop, tá? Tem bastante coisas aí bem legal que tem um valor bem bom, então dê uma olhada, são valores ali promocionais. Bora lá então, próximos 7 dias, sagitariano de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, caiu uma carta. A carta da morte, a carta do pajem de espadas. Existe aqui na tua vida essa semana alguma situação que se transforma. Existe uma situação que se transforma, que finaliza. Podemos estar falando de uma situação a qual você precisa criar uma estratégia, ou estamos falando de uma situação onde alguém fica observando a tua vida e fica lá, né, querendo saber o que você está fazendo, tá? Mas vamos começar que estamos no começo, né? Então tem muita coisa. Sagitariano, próximos 7 dias, o que a gente está falando? Sagitariano, a carta do As de Paus, vou desvirar porque estava virada, tá? A carta do 6 de Copas. Olha, aqui me fala que o que finaliza é para começar, tá? Então tem um processo aqui de finalização e de começo, tem um processo de recomeço. A carta da morte com As de Paus me fala um recomeço, mas o senhor recomeço, não é qualquer recomeço. É um recomeço aqui que tem uma grande virada na tua vida e mudança, tá? Tem a ver com alguma questão do teu passado? Pode sim. 6 de Copas, alguma coisa a ver com amor de passado, com família, alguma coisa relacionada a um desejo, a um sonho, alguma questão que você começa fazendo uma grande mudança e conta com o apoio de pessoas também. Mais uma carta, sagitariano, do que a gente está falando. A carta da força, a carta da rainha de pentáculos. Aqui a espiritualidade fala, olha, isso chega nas tuas mãos, vai ser algo muito bom para você, vai ser algo que vai te trazer segurança, que vai te trazer uma vida estável, mas aqui, ó, essa conquista, ela não vem de graça, tá? Ela vem, mas não é tão de graça, né? A carta da força me fala dessa sabedoria para lidar com essa situação. A carta da força é conquistar algo com sutileza, com jeito, né? Mas conquistar, né? Mais uma carta, sagitariano, do que a gente está falando? A carta do 5 de pentáculos, fundo do deck, a justiça. Podemos estar falando de justiça dos homens, podemos estar falando de justiça divina, uma justiça com relação a uma decisão que você toma. Aqui a gente vê que a questão é superar uma situação ou de não merecimento, ou de apego, ou de medo. Sabe aquele medo, tá? Se eu sair desse casamento, gente, meu Deus, eu vou ficar sozinha, eu não vou ter ninguém. Não. Ou uma situação, se eu sair dessa situação, não adianta, eu nasci assim, eu cresci assim, sabe? Como é que fala? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então aqui me fala, não é, tu tem que superar essa situação, tá? Tem que haver uma superação, porque isso que você vai superar já deu o que tinha que dar. Então tem uma situação ou de não merecimento, ou uma situação de se colocar em situações achando que é isso que tem e não tem jeito, e a espiritualidade fala que tem, mas você precisa aí trabalhar essas questões de merecimento, de sentimento de abandono, sentimento de escassez. A carta da morte, do que a gente está falando, sagitariano, próximos 7 dias. A carta da morte veio o mago, fundo deck, o enforcado. Então aqui, gente, existe uma mudança sim. Existe uma situação, uma mudança, é uma grande, profunda transformação na tua vida. Pode ser material, amorosa, não sei ainda, não senti qual é a área, vamos ver se vai aparecer. Mas o mago, ele precisa fazer a magia acontecer, né? Fundo deck, o enforcado. Quando a gente começa a olhar certas situações por outro ângulo, a gente vê que a gente já não cabia mais aquela situação. A gente vê que aquela situação já não era mais para nós. Por quê? Porque a gente estava olhando por um prisma, por um jeito, né? E às vezes a gente tem que sair e olhar até de fora, né? Para ver como que é. A carta do As
de paus, sagitariano, as de paus, sagitariano, as de paus, 3 de pentáculos, fundo deck ou hierofante. Aqui existe uma situação que você começa, mas o começo sempre é aquilo, né? Aprendizado, desenvolver, desenrolar, contar com apoio, cooperação. Fundo deck, o hierofante. Podemos estar falando aqui de contrato de trabalho, podemos estar falando de algo iniciando aqui no trabalho. Você contando muito com a cooperação de pessoas aqui, pode ser algo teu ou, né, indo trabalhar com mais pessoas. A carta da força, a carta da força, as de espadas e a carta do 2 de espadas. A carta da força, ela fala aqui de você conseguir realmente se comunicar e de você conseguir comunicar de modo, eu sou agora chefe desse setor, eu preciso me comunicar de um modo direto, de um modo firme, de um modo claro, para realmente ter o domínio aqui de toda a situação. A gente pode estar falando de comunicação, vou comunicar para minha chefia que aqui eu não vou ficar mais, vou comunicar para esse relacionamento que agora acabou. Fundo deck, 2 de espadas, mas eu não sei como, eu não sei por onde, eu ainda não sei, ainda estou indecisa. Ainda não estou conseguindo enxergar para que lado eu atiro essa flecha, se eu vou lá direto com a pessoa, se eu mando e-mail, se eu mando uma mensagem. Então aqui existe uma certa dificuldade de entender o jeito de falar uma situação, de conquistar uma situação ou de até de fechar uma situação aqui na tua vida, tá? Como que eu faço? De que jeito que eu faço? De que jeito que eu falo, né? A espiritualidade está clara, né? Vai lá e fala que tem que falar de modo verdadeiro, o as de espadas. Mas existe uma dúvida, né? 5 de pentáculos. O que o 5 de pentáculos está fazendo na mesa? Sagitariano, gente, está fechando o tempo, está ficando escuro, vai vir chuva. Olha só, gente. 8 de copas. Fundo deck, de novo, gente. Olha só, o 5 de pentáculos 2 vezes. Aqui existe um medo de ficar na escassez, existe um medo, mas olha só que a carta que veio, 8 de copas. Gente, você precisa sair de uma situação. Tem uma situação que te remete à escassez, pode ser emocional, pode ser uma escassez realmente de você vivendo, pode ser um relacionamento onde você recebe migalhas, mas você precisa aqui, ó, 8 de copas, levantar e seguir tua vida, tá? Você precisa deixar essa situação para trás. Você precisa ver uma verdade, falar, comunicar uma verdade sobre essa situação. Você precisa começar uma nova vida. Você aqui, ó, tem que trazer para tua vida uma grande virada. É hora da tua virada. Essa semana a espiritualidade vai te chamar para você começar algo novo e para você perceber que você está presa numa situação de escassez, que na real a situação de escassez é um pouco de medo teu, tá? Eu sinto que é mais medo de você do que realmente a situação em si. Agora, se é uma escassez verdadeira, a espiritualidade aqui, ó, a justiça do lado da escassez. Então a justiça, aqui eu fui demitido, perdi emprego, perdi dinheiro. A justiça vai te trazer, vai te recompor, vai te trazer de volta, vai pagar os seus direitos. Me separei, ele levou tudo, disse que tudo é dele. Entra na justiça, a justiça vai te dar os teus direitos, vai dividir os bens certinho, né? Vai te dar o que é teu, você não vai ficar largada, abandonada. Se precisar, procura justiça? Sim, se precisar, procura justiça. Então a espiritualidade me fala de uma situação, mas eu sinto que é mais uma situação que ela se apresenta na tua vida e você precisando realmente aqui, olhar, né? Ver, superar essa situação, você realmente dizendo assim, olha, daqui eu não vou continuar, aqui desse jeito eu não continuo, nessa relação eu não continuo, nesse trabalho eu não continuo, nessa escassez de vida eu não continuo, eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho com quem contar e eu sei que eu vou conseguir, só eu preciso realmente dizer um não, virar as costas e sair, não tenho o que fazer, levanta e vai. Mais uma carta do que a gente está falando, eita, a carta da carta e a carta da estrela. Olha, gente, viu que falei aqui, comunicação, contrato, a espiritualidade falando com você, tá? Espiritualidade trazendo uma solução para uma situação. Tem uma mensagem, tem um contrato novo, tem alguma coisa que pode estar chegando, até uma questão aqui de uma notificação da própria justiça para você, tá? A gente falou em justiça, né? Então, aquele dinheiro que você precisa receber, aquela herança que você está esperando ali na justiça, você recebendo. Então, tendo aí uma reviravolta, se é justiça aqui, eu vejo que você se é uma questão de justiça, herança, por exemplo, você vai ter que dividir com mais pessoas, tá?
E questão de trabalho, você entrando numa situação com mais pessoas, ou uma pessoa entrou e levou todo mundo junto, tá? Então tem uma questão desse tipo aqui, é mais de uma pessoa que vai ganhar e você vai estar lá junto, vai ganhar porque, né, faz parte desse grupo aí. Fundo deck, a montanha, justiça de novo, estamos falando muito de justiça. Você recebendo mensagem da justiça com relação a ganhos financeiros, com relação a uma finalização de algo, finalização de um contrato de trabalho, finalização de um relacionamento, ou até realmente herança, coisas nesse sentido, tá? Vamos tirar mais uma para fechar. Sagitariano, próximos 7 dias. A carta do chicote, fundo do deck, a carta dos peixes. Olha, gente, aqui me fala, é aquela coisa, né? Tenta de novo, de novo e de novo, é na tentativa, no erro e no acerto. A carta do chicote também me remete, eu sinto muito ela como uma energia de justiça, tá? Daquela coisa de estar lá, né, de reivindicar os direitos. Então aqui tem muito uma coisa de reivindicar e os peixes me falam que sim. Você, eita, Lili, tem algo novo que chega aí pra você, você vai ganhar dinheiro, tá? Que se você tá na justiça, olha só, o que acontece? Olha o que é justiça, ó. Olha as cartas aqui do fundo do deck. Ó, o que tem? Deixa eu até virar um pouquinho. Nós temos a justiça, os peixes e os 5 de pentáculos, a escassez e o dinheiro chegando, e a justiça aqui, ó, fazendo essa balança e trazendo para você o que é teu merecido por justiça também, né? Justiça dos homens ou de Deus. Amados, essa foi a leitura para vocês. Vocês podem estar lidando essa semana com signo de Leão, signo de Aquário ou de Escorpião. Não, desculpa, Escorpião não, Capricórnio, desculpa. Capricórnio, Leão ou e Libra. Vamos de novo, muita calma nessa hora. Você pode estar lidando com Capricórnio, com Áries, com Leão ou com Libra. Energias, energia do elemento de fogo, energia do elemento de ar, energia do elemento de fogo, Áries, Leão, Sagitário, energia do elemento de ar, e Aquário, Libra e Gêmeos. Acho que eu falei certo, né? Então era isso. Gratidão. Até a próxima leitura.